Qual a função de uma conjunção em um texto? A conjunção estabelece uma relação de sentido entre orações, frases e parágrafos. Em outras palavras, elas determinam um encadeamento lógico, dando à frase ou ao texto conexão gramatical. Isso quer dizer coesão. E, consequentemente, você terá clareza e sequência lógica no texto, ou seja, coerência. As conjunções são, portanto, articuladores de ideias. Apresento uma atividade de um conteúdo multimídia do portal para exercitar esse assunto. O conteúdo multimídia chama-se conectivos. As frases 1, 2 e 3 podem ser unidas num período só. Dependendo do sentido que você quiser passar com a estrutura, vai ocorrer a escolha das conjunções. As frases são: 1. A inclusão no ensino superior no país melhorou nos últimos anos. 2. A maior parte da população negra continua à margem do ensino acadêmico. 3. O governo não encontra uma fórmula convincente de equiparação étnica nas universidades. Que relações de sentido poderíamos estabelecer para unir essas frases? Vamos experimentar algumas sugestões. Eu poderia usar mas e pois para ligar as frases? Vejamos. A inclusão no ensino superior no país melhorou nos últimos anos, mas a maior parte da população negra continua à margem do ensino acadêmico, pois o governo não encontra uma fórmula convincente de equiparação étnica nas universidades. Aparentemente, está tudo ok. Será que é esse sentido que eu posso passar? Eu preciso modificar alguma coisa na frase? Nesse caso, não. Então, basta acrescentar a vírgula e a conjunção. Vejamos a sugestão dada pelo conteúdo multimídia. A inclusão no ensino superior no país melhorou nos últimos anos, mas a maior parte da população negra continua à margem do ensino acadêmico, porque o governo não encontra uma fórmula convincente de equiparação étnica nas universidades. O que quer dizer o mas e o que quer dizer o porquê? Mas dá uma ideia de oposição. Opõe a primeira oração em relação à segunda. Está correto. E o porquê? Veja que eu disse pois. Será que eu posso usar pois também? E o que significa o porquê? Ambos, na verdade, dão ideia de causalidade. Então, está correto usar tanto pois quanto porquê. Para ser uma causalidade, uma oração precisa dar a ideia de causa e a outra de consequência. Qual é, então, a causa? O governo não encontra uma fórmula convincente de equiparação étnica nas universidades. E a consequência? A população negra continua à margem do ensino acadêmico. Aqui temos, então, apenas dois articuladores ou conjunções numa mesma frase. Eu vou dar ainda um outro exemplo. Vamos direto à sugestão. O governo não encontra uma fórmula convincente de equiparação étnica nas universidades. Por isso, a maior parte da população negra continua à margem do ensino acadêmico, embora a inclusão no ensino superior no país tenha melhorado nos últimos anos. Com essas conjunções, eu tenho um sentido completamente diferente da frase montada anteriormente, que foi com o mas e o porquê, ou o pois.
Aqui agora eu vou ter o embora e o por isso. Por isso dá a ideia de conclusão. É como se eu estivesse concluindo um texto. Usa-se a conclusão. E o embora, igualmente como o mas, usado na frase anterior, embora em posição diferente, reparem nisso, nós vamos ter uma oposição. Repare que a primeira frase, a inclusão do ensino superior no país melhorou nos últimos anos, foi usada para encerrar o período. E a frase, o governo não encontra uma fórmula convincente de equiparação étnica nas universidades, foi antecipada, ou seja, será a primeira frase. A posição das frases mudou. Logo, com as conjunções, também o sentido mudou. Eu vou dar alguns exemplos. Adição. Poderia ser e, também, não só como também. Um exemplo de frase aqui. Não só fiz a tarefa, como também realizei a prova. Tanto como, além de, além disso, ainda, nem. São exemplos de conjunções que estabelecem a relação de adição. Outro seria oposição. Todavia, contudo, no entanto, embora, mas. Condição. Se, caso. Tempo. À medida que, à proporção que, enquanto, quando, assim que, depois que, mal, logo que, no momento em que. Conclusão. Portanto, logo, pois, então, por isso, por conseguinte. Causalidade. Lembra que eu falei de causa e consequência? Uma ideia, ou melhor, uma oração que estabelece a causa e a outra a consequência. Poderiam ser porque, visto que, já que, uma vez que, pois. Finalidade. Para, a fim de, para que. Conformidade. Conforme, segundo, consoante, de acordo, como. Comparação. Tanto como, tanto quanto, mais do que, assim como. E ainda a disjunção, que é a mesma coisa que alternância. Poderia ser ou, seja, seja, quer, quer. Bom, agora é com você. Lembre-se, uma mesma frase com orações ligadas por diferentes conjunções pode ter sentido diferente. Foi o que você viu com os exemplos que eu apresentei. Cuidado com o erro. Nem toda conjunção pode ser usada para unir frases como o exemplo que eu dei. Preste atenção na relação de sentido que cada uma das conjunções quer passar. Você vai ver que escrever vai ficar mais interessante. Um bom estudo!